Boa noite, vamos começar nosso programa de hoje. E o Ibovespa fechou o dia com uma forte queda, 2,70% para baixo, e ele encerra a semana forçando a região dos 93.400 pontos, que é seu principal suporte de curto prazo. Fica a expectativa para depois do feriado, se ele vai iniciar uma reação a partir desse nível, ou se não, vai perdê-lo, confirmando o topo na região e abrindo espaço para uma queda ainda mais forte. O Ibovespa sofreu uma forte queda no pregão de hoje, anulando a tentativa de reação de ontem. Ele fechou o dia aos 93.952 pontos, com 2,72% de queda. Na mínima, ele se aproximou dos 93.400, onde passa a principal reta de suporte de curto prazo. Este é um nível que não pode ser perdido, pois caso isto ocorra, o índice confirmaria topo na região, poderia entrar em tendência de baixa e os objetivos seriam inicialmente aos 92.000 ou 91.000 pontos. Mais abaixo, ele voltaria a olhar para o seu topo antigo de abril, que ficou marcado entre os 85.000 e 83.500 pontos. Do lado de uma reação, a primeira resistência ficou agora aos 97,5. O dólar realizou lucros, fechou hoje com queda de 0,5% aos 5,73, mas na máxima do dia ele encostou lá nos 5,80. Esta era uma primeira região de objetivo que a gente falava por aqui, e agora, acima desse ponto, ele teria uma próxima busca projetando no 5,96, nível que corresponde ao seu topo histórico que foi formado em maio deste ano. As bolsas nos Estados Unidos aceleraram mais na queda, o Nasdaq fechou com baixa de 2,45% aos 10.911 pontos. Ele veio, portanto, até o nosso primeiro objetivo, que era nos 10.900 para fechamento de gap, e agora acreditamos que ele possa seguir recuando para testar a linha dos 10.570, aqui o seu principal suporte de curto prazo. Esta seria a linha de pescoço dessa possível formação em topo duplo para o Nasdaq, e caso haja o rompimento desse patamar, ele poderia acelerar na venda, visando os 9.800 pontos. Do lado de uma reação, a primeira resistência ficou agora aos 11.493. Vamos falar agora das ações, começando com Petrobras, um dia de queda, 1,45% para baixo, a Petro fechou a R$19, deixou um candle de dúvida após o candle de reação que ela deixou no pregão de ontem, e aqui a situação ficou perigosa para o curto prazo. Vindo abaixo de 18,68, o ativo poderia acelerar na venda até os 17,02. A Petro apresenta uma formação de topo similar à que ocorreu antes da grande queda em fevereiro, uma cunha baixista precedida de um gap de fuga, e neste momento, caso ela não feche rapidamente o gap aos 19,80, ela poderia reforçar essa formação entrando em tendência de baixa. Itaú também apresenta gap para fechar os 24,69, nível que passa a atuar como primeira resistência de curto prazo, e do lado inferior ele encontra primeiro apoio aos 23,50 e a sua reta de suporte passando nos 22,70. A perda desse patamar abriria espaço para uma queda mais forte. Aí o banco voltaria a olhar para 21,13 ou R$20. A Vivo não confirmou a formação em W em seu gráfico diário, para isso ela precisaria vencer a resistência dos 44,73. Ela acabou acompanhando a queda da bolsa, perdeu o apoio nos 43,05 e foi buscar um outro suporte lá nos 41,37. Reagiu a partir desse nível, acabou fechando o pregão com alta de 1,40% aos 42,74, mas para recuperar a alta precisaria vencer estes níveis de resistência dos 44,73 e depois a reta que vem lá do topo de julho, que passa nos 46,25. Este é o gráfico de positivo que trabalha dentro de uma longa congestão, onde a resistência passa aos 4,76 e a base aos 4,10. Ela vai forçando este nível de apoio, fechou hoje abaixo dele, aos 4,05, e caso haja a confirmação de perda deste nível, ela poderia acelerar na queda até 3,55. Compras, portanto, apenas numa recuperação com a quebra dos 4,76. A Hypera também atingiu importante suporte hoje, a base do canal de alta de médio prazo, iniciado em 2016, que passava aos 28,03, nível em que ela fechou hoje, com 2,81% de desvalorização, e na reação ela teria primeira busca projetando nos 33,22. Do lado negativo, na eventual perda deste nível, aí ao contrário, ela poderia acelerar na queda até 26,70, 25,40 ou 23,84. A CCR atingiu nosso objetivo na região dos 11,10, na mínima do dia ela foi até um pouco mais abaixo, bateu 11,05 e fechou a 11,29. Este é um primeiro ponto que poderia motivar uma reação, e nesse caso seria para testar a primeira resistência nos R$12, mas do lado negativo, na eventual perda desse patamar, ela passaria a olhar para os 10,47. No último Fique de Olho, mostramos o gráfico de Ambev que trabalhava na base de seu triângulo simétrico, que passava nos 12,50, ponto que poderia motivar uma reação. Isto não ocorreu, a Ambev acabou sendo destaque de queda, fechando o pregão com 5% para baixo, aos 12,24, ensaia, portanto, a perda desse importante nível e pode seguir recuando até 11,89.
Atenção para o gráfico de TOTUS, que tem possível formação de topo do tipo diamante, que seria confirmada com a perda dos apoios aos 26,76 e 25,95. Nesse caso, a queda projetada poderia ser até 23,34. Esta figura seria anulada com a quebra da máxima histórica, que ficou marcada nos 30,18. Bem, pessoal, esses foram os destaques que eu separei para hoje. Lembro a todos que segunda-feira não haverá pregão por conta do feriado local. Deixe sua sugestão dos ativos que você gostaria que a gente analisasse por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana. Até terça-feira.